Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Bem-vindos a mais um episódio do Gabinete de Crise. Este é o nosso primeiro episódio especial. Desta vez estou apenas eu, na presença da professora Teresa Almeida e Silva, do ISCSP, especialista em assuntos do Médio Oriente. Hoje vamos tentar, com o auxílio da professora, compreender melhor todo este conflito entre Israel e a Palestina, que tem estado bastante aceso nos últimos dias. O cessar-fogo já foi anunciado para a data de hoje. Será que vai ser efetivamente cumprido? Será que vai ser encontrada finalmente uma solução pacífica definitiva? Muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite. A Obrigada professora eu Teresa, que pelo é a convite. nossa. Obrigada a nós por ter aceito. A nossa primeira convidada fora do painel habitual do Polititank. Eu acredito que queira começar por uma breve contextualização dos conflitos, uma breve ou longa, Uhum. uma Ok, contextualização e de sim, tudo aquilo que são os movimentos, todos os órgãos envolvidos, para que todos possamos compreender o que se tem passado ao longo destes anos. ok. Temos tempo? Sim, temos todo o Temos. tempo. Ok, então talvez para conseguirmos fazer, fazer compreender de uma forma mais fácil o que está a passar, temos que ir às origens. O conflito, oficialmente, o conflito existe há 73 anos, desde maio de 1948. No entanto, temos que recuar um pouco na história para perceber o porquê deste conflito. Convém esclarecer que, no final da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido ficou com o mandato sobre esta região. Eu vou-lhe chamar agora Palestina, mas é de uma forma geral. Não é a Palestina que hoje conhecemos. Palestina, de uma forma geral, que incluía todos os territórios que atualmente fazem parte dos territórios palestinianos e de Israel. Portanto, o Reino Unido fica com o mandato em relação a este território e a obrigação, não é, ou a função das potências mandatárias era preparar estes territórios com vista à sua independência. No caso da Palestina em concreto, isso não aconteceu. Começou ainda nos anos 30, 40 a surgir um sentimento nacionalista do lado judaico, com o desejo de independência, e a verdade é que oficialmente, no dia 13 de maio de 1948, o Reino Unido sai da região da Palestina e no dia seguinte, no dia 14 de maio, Israel declara unilateralmente a sua independência. Essa independência valeu-lhe, logo de imediato, a animalidade dos vizinhos. Não nos podemos esquecer que Israel está rodeado de vizinhos árabes e por isso, logo em 1948, decorreu aquela que é chamada em Israel a Guerra da Independência. Portanto, porque os árabes não aceitavam a existência deste Estado judaico naquela região. A partir daí, a relação entre Israel e os vizinhos não foi a melhor. Tivemos depois a Guerra dos Seis Dias em 1967 e, como resultado dessa guerra, Israel conseguiu ocupar a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, e os Montes Golã, que pertenciam à Síria. Depois tivemos a Guerra do Yom Kippur em 1973, ou seja, o Egito e a Síria, aproveitando o feriado de Yom Kippur, que é um dos feriados mais importantes do calendário judaico, atacaram Israel de surpresa para tentar recuperar os territórios que tinham sido ocupados em 1967, mas também não conseguiram. Entretanto, a Península do Sinai foi devolvida, os Montes Golã também parte deles também já foram devolvidos à Síria. Tem havido uma série de guerras, de conflitos entre Israel e os vizinhos árabes. Nos últimos anos, o conflito é mais premente entre Israel e a facção palestiniana, porque está ali mesmo ao lado e defende também a existência de um Estado palestiniano contíguo ao Estado de Israel, mas com a mesma capital, não é? Portanto, ambos os Estados querem Jerusalém como a sua capital. Não sei se quer que eu continue, se introduzimos aqui alguma questão. Sim, pode continuar. Temos só aqui Ok, uma questão para distinguir a Autoridade Nacional Palestiniana do Hamas, porque ok, as pessoas têm confundido um pouco ok, e temos aqui ok. Uhum, tá bem. essa Então, distinção que eu acho que agora poderia ser a altura oportuna para a fazer. ok. Portanto, o Hamas é
é considerada uma organização terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, por vários outros países, que surgiu em 1987 na sequência da primeira Intifada. Intifada é normalmente traduzido como Guerra das Pedras, porque nós o que vemos é os palestinianos à pedrada, literalmente, às forças de defesa israelitas. Mas deve ser entendido como sublevação popular. Portanto, na sequência dessa primeira Intifada surge o Hamas. Já havia alguns elementos dentro da sociedade palestiniana que queriam criar esta organização, que é herdeira da Irmandade Muçulmana, né? Vai um pouco na senda daquilo que foi a Irmandade Muçulmana, que foi criada no Egito em 1928, e portanto o objetivo de todas as Irmandades Muçulmanas que depois se foram formando no Médio Oriente era a reeducação da população, neste caso palestiniana, para mais tarde ser possível estabelecer um Estado islâmico, um Estado teocrático. E o Hamas ocupa neste momento e domina a faixa de Gaza, que é o território junto ao Egito, sobretudo desde 2006, quando ganharam as eleições. Os representantes oficiais dos palestinianos é a Autoridade Nacional Palestiniana. A Autoridade Nacional Palestiniana é uma entidade que foi criada com o Acordo de Israel em conjunto com a Organização de Libertação da Palestina, que todos nós conhecemos, associada desculpa, está-me a faltar, associada a essa do nome, estava-me a esquecer do nome do senhor. Portanto, esta autoridade palestiniana que só surgiu portanto, a OLP surgiu nos anos 1964, a Autoridade Nacional Palestiniana só surge nos anos 90 e, no fundo, é o órgão provisório de autogoverno estabelecido e é quem faz o diálogo entre os palestinianos e Israel. Portanto, é a entidade oficial representante do povo palestiniano. Inclusivamente, eles usam oficialmente o termo Estado da Palestina para, em termos internacionais, serem vistos e mesmo em documentos oficiais. Sim. Portanto, no fundo, a Autoridade Nacional Palestiniana será a entidade reconhecida pela comunidade internacional, inclusivamente por Israel, embora as relações não sejam as melhores, mas como representante dos palestinianos. Ok. E pelo que eu tenho visto, eles são um pouco mais pacíficos, pronto, pretendem Sim, chegar a um acordo de paz mais exatamente. facilmente até do que o próprio Hamas. Exato. A Autoridade Palestiniana está sediada na Cisjordânia, que é outra parte do território palestiniano mais a norte. E, de facto, são mais moderados. Já tentaram o diálogo, já alvitraram a possibilidade da existência de dois Estados. No entanto, não têm conseguido fazer frente nem contrariar quer a autoridade, quer a presença que o Hamas tem tido. E por isso, como não tem essa força para combater o próprio Hamas, o tal diálogo com Israel acaba por ficar apagado. Pois. Eu vou então aqui introduzir algumas questões. Estava aqui a ver no chat, ainda não apareceram questões relacionadas com aquilo que temos estado a falar, portanto vou começar com as questões que nos têm posto ao longo da semana. Portanto, podemos começar aqui por esta. Se tornar Jerusalém num território internacional seria sustentável para Israel? E se Jerusalém poderá ser ou não um motivo para a existência de paz? Jerusalém é uma cidade que é muito importante para as três religiões monoteístas, quer para o judaísmo, quer para o cristianismo, quer para o islã. E, de facto, ainda antes do final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, em 1916, foi feito um acordo entre a França e o Reino Unido, que dividia entre si aquilo que fazia ainda parte do Império Otomano. Como nós sabemos, no final da Primeira Guerra Mundial caem 4 impérios, o alemão, o austro-húngaro, o russo e o Império Otomano. E o Império Otomano acaba por ser aquele que é mais dividido entre as potências vencedoras da guerra. E nesse acordo feito entre a França e o Reino Unido, o acordo Sykes-Picot, a Rússia também estava envolvida no acordo, só que entretanto houve a Revolução Bolchevique em 1917 e portanto foi afastada. Os mapas da época mostram que a zona de Jerusalém era
já em 1916, portanto já se passaram 100 anos, era vista como uma zona internacional. Ficaria sob administração internacional. Ainda antes da retirada dos britânicos, em 1948, portanto, 46, 47 por aí, as Nações Unidas fizeram uma proposta de criação de 2 Estados naquela região, um palestiniano e um israelita, Israel, e Jerusalém ficaria sob administração internacional. Ora, isso acabou por não acontecer nunca, nunca. Inclusivamente, a parte oriental, depois da criação do Estado de Israel, a parte oriental da cidade ficou sob domínio da Jordânia, porque a Jordânia na altura representava a facção palestiniana. No entanto, temos duas grandes fações associadas a 2 religiões que querem exatamente o mesmo espaço. Olhando para Jerusalém, e acredito que alguns dos que nos estão a ouvir e a ver já lá estiveram, nós vemos que no mesmo local, não é, temos a Mesquita de Al-Aqsa, a Cúpula da Rocha, temos o Muro das Lamentações, temos uma igreja cristã, que agora só há alguns resquícios, temos o Santo Sepulcro. Portanto, são tudo locais importantes para as 3 religiões que vivem paredes meias. E, portanto, é difícil que a cidade como um todo seja colocada sob administração internacional. Essa seria a solução para dirimir todos estes conflitos. No entanto, há sempre uma parte que não quer e depois a outra também não quer. E é difícil. É complicado. Temos aqui mais questões. Por exemplo, de que modo é que a questão religiosa influencia este conflito? E outra questão também relacionada aqui com a religião, que eu vou adicionar também, de que forma são tratados aqueles que não expressam a sua religião, os ateus, em ambos os lados? Portanto, os ateus são respeitados, quer do lado israelita, quer do lado palestiniano. Imaginei também. A primeira questão era da religião. De que modo é que a questão religiosa influencia o conflito? Mas acabou também já por responder. Sim, na questão anterior, sim. E é claro que hoje, século XXI, nós olhamos para Jerusalém e vemos, de um lado, muçulmanos, do outro lado, judeus, a quererem o mesmo espaço. E ainda hoje vimos, há pouco passou na televisão, as notícias de alguns confrontos entre as IDF, as Forças de Defesa Israelitas, Sim. e crentes muçulmanos na esplanada das mesquitas. Se olharmos há uns séculos, percebemos que Jerusalém era motivo de disputa entre cristãos e muçulmanos. Não é? E por isso é que as cruzadas se lançaram nessa libertação de Israel. Portanto, ao longo da história, Jerusalém tem estado nesta disputa entre diferentes religiões. Sim. Outra questão aqui muito pertinente, já não tem tanto a ver com a parte religiosa, tem mais a ver com a parte do atingir da paz entre ambos os lados. Qual é que foi o momento mais próximo de atingir a paz entre Israel e a Palestina? Já houve várias tentativas de paz e cada vez que surge uma dura durante algum tempo, mas depois voltam, por um motivo ou outro, voltam os confrontos. Tivemos logo uma primeira tentativa em 1978 com os acordos de Camp David e na altura os palestinianos foram representados pelo Egito, não é? Portanto o Egito, que é um ator importante neste conflito porque ao longo dos anos funcionou como mediador. E por isso temos o primeiro-ministro, o presidente egípcio, Anwar Sadat, que mais tarde veio a ser assassinado por muçulmanos, pertencentes à Irmandade Muçulmana e à Jihad Islâmica, a representar então os palestinianos. Chegou-se a um certo acordo, mas que passado algum tempo, uma das partes acabou por ser violada. Entretanto, acontece a primeira intifada que eu estava a falar há pouco, em 1987, Sim. que só termina com os acordos de Oslo I, em 1993, e depois os acordos de Oslo II, em 1995. E aí já temos
já vemos os palestinianos representados por Yasser Arafat. É célebre aquela fotografia de Yasser Arafat, o presidente Clinton e Isaac Rabin, que, por causa destes acordos, acabou por ser assassinado em 1995 por um judeu ultra-ortodoxo. Em 2003 foi criado o quarteto, o chamado Quarteto para a Paz, constituído pelos Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia e a ONU, que criou o roteiro para a paz. O que era o roteiro para a paz? Era um projeto dividido em 3 fases, começaria em 2003, terminaria em 2006, tinha uma série de etapas que tinham que ser cumpridas por ambas as partes e que terminaria em 2006 com a criação de 2 Estados independentes e Jerusalém sob administração internacional. Também nunca saiu, nunca foi cumprido, nunca saiu do papel. Houve um plano de paz apresentado pelo rei saudita da época, em 1991, um plano de paz FAD, foi apresentado na Cimeira de Paz de Barcelona, que também nunca saiu do papel. As Nações Unidas já aprovaram várias resoluções com vista a solucionar o problema, que também não têm sido cumpridas. Portanto, cada vez que o conflito volta a acender, não é? Ou que se reacende, que se torna mais violento, há uma solução diplomática imediata. No entanto, passado algum tempo, essa solução já deixa de fazer sentido e volta-se ao conflito. Pois, nunca é duradouro. Exato. E acredito que com este cessar-fogo atingimos algum acordo que se torne definitivo, eventualmente, ou que vai continuar a reacender ao longo dos próximos tempos. É aquela pergunta para $1 milhão ou $1 milhão, não é? Como queiram, porque de facto é preciso perceber os termos deste cessar-fogo, ainda não se sabe muito bem, foi anunciado, o representante do Hamas já veio falou, quer dizer, mostraram há pouco na televisão portuguesa, o Ismail Haniyeh já veio cantar vitória, diz que é uma grande vitória o Hamas ter conseguido que Israel aceitasse este cessar-fogo, mas lá está, não sabemos durante quanto tempo é que durará. Temos aqui já algumas questões no chat. Temos aqui uma que questiona se considera que a cobertura do conflito pelos mídias tem sido tendenciosa para o lado da Palestina. Isso depende dos mídias que nós lemos, que nós assistimos, porque há uns que são tendenciosos para o lado palestiniano, há outros que são tendenciosos para o lado israelita. Exato. Depende sempre da origem da informação. Pelo que eu tenho visto, principalmente a nível de jornais, tenho notado alguma tendência mais para o lado palestiniano, mas também pode ser a minha percepção e realmente aqueles que eu consulto podem ter essa tendência. Temos aqui outra questão. Será a solução de 2 Estados possível, tendo em conta que a Cisjordânia e Gaza são separados? Há vários estados no mundo que são descontinuados em termos geográficos, não é? Podemos pensar logo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são descontinuados geograficamente. Por isso, há outros estados que são um exemplo e que mostram que é possível um estado existir descontinuadamente. Portanto, uma parte num lado, outra parte no outro, em termos de geografia. Agora, no caso, e olhando para a facção palestiniana, o que sucede aqui é que nós temos os próprios palestinianos divididos, não estão unidos. Portanto, de um lado temos a autoridade palestiniana, do outro lado temos o Hamas. Cada um com autogoverno em zonas separadas. O presidente da autoridade palestiniana anunciou no final de abril que, afinal, vai adiar as eleições que já deviam ter acontecido. Alegadamente, porque não há certezas de que Israel permitirá que a votação ocorra em Jerusalém Oriental. Portanto, é primeiro preciso que os palestinianos dialoguem e que sintam que fazem todos parte de uma mesma entidade, se quiserem chamar de um mesmo Estado, e se isso for possível, então aí seria possível administrar estes 2 territórios descontinuados. Porque não?
Pois, às vezes pensando um pouco noutros países, temos aquela ideia que poderá ser possível, no entanto, tendo em conta a história e Sim, todo este conflito, torna-se é um mais pouco mais difícil. improvável, sim, mais Claro. improvável pensar nessa solução. Considera que é seguro Israel baixar a guarda em relação aos vizinhos antissemitas? Aí, redondamente, não. E eu duvido que Israel baixe a guarda, porque Israel, desde 1948, que está sempre em conflito latente, com todos os seus vizinhos. Portanto, a resposta é não. Sim, e eles têm continuado sempre a investir na parte militar, na parte Exatamente, do exatamente. IDF, da E no defesa. fundo, esta Iron Dome, não é? Esta cúpula de ferro, Sim, é o que tem permitido manter a sobrevivência do Estado israelita. Porque estes últimos 12 dias, não é, este conflito com o Hamas, provaram que o Hamas está também, em termos de sofisticação militar, ah, sim, a dar alguns passos largos. É claro que nós depois sabemos que há depois outros interesses por trás deste aprimoramento do material bélico do Hamas, mas a verdade é que esta, esta cúpula de ferro tem conseguido manter a sobrevivência do Estado israelita, sem dúvida. e provavelmente por esse motivo é que os números que mostram do número de mortos da parte da Exato. Palestina e em comparação aos de Israel, por vezes é um pouco, São bastante diferentes, sim, sim, provavelmente sim, pela capacidade de sim, defesa que eles têm exatamente. demonstrado. É claro Então, que o facto de, desde a sua criação, estarem sempre sob fogo cruzado dos seus vizinhos, isso obrigou-os também a desenvolver essa parte do armamento bélico. exato, a Eles são tecnologia no pioneiros, início, exatamente, eles são sim, pioneiros em tecnologia nesta área. e ainda bem porque poupam muitas Muitas vidas vidas. humanas. Exato. Hum, Considera que os Estados Unidos estejam à procura de começar uma nova guerra mundial? Com Hum, este sim, conflito agora? sim, é Não, uma das pois, questões que nós temos. sim, Eu sim, não sim. sei se será com Ok, este, se será ao longo dos anos, ok, se será só a administração Biden ou não, ok. ou Obama, talvez. Olhando para esta administração em concreto, o presidente Biden deu a entender, no início do seu mandato, que o Médio Oriente já não teria um peso tão grande na política externa americana como teve até agora. Biden vai um pouco ao encontro da administração Obama, que na altura também tentou virar-se mais para o Pacífico e deixar um pouco, não abandonar por completo o Médio Oriente, mas ir deixando o Médio Oriente. Biden agora parece estar a fazer não digo o mesmo, mas estar aí nessa senda. Um, Talvez um pouco também como forma de castigar o seu grande aliado na região, que é a Arábia Saudita, por causa de tudo o que está a acontecer por causa de tudo o que está a acontecer no Iémen. Por outro lado, Biden já não precisa tanto do petróleo saudita, porque os Estados Unidos são autossuficientes. E por outro lado, para além desta posição americana, ou seja, transferência de atenção do Médio Oriente para o Pacífico, não nos podemos esquecer que Israel também foi desenvolvendo um pouco a sua diplomacia no final do ano passado. Os acordos de Abraão são prova disso, ou seja, Israel estabeleceu estabeleceu relações diplomáticas com 4 Estados muçulmanos, 2 no Golfo e 2 em África. Portanto, por aí também mostra essa maior capacidade de dialogar com Estados que no passado nem sequer tinham relações estabelecidas. Sim. Quais é que seriam as consequências dos Estados Unidos e, por consequência, os restantes aliados retirarem todo o apoio a Israel, deixando-os assim à sua sorte, entre aspas, com os palestinianos? Eu duvido que isso aconteça, isso nunca vai acontecer. Sim, Portanto, são estas eu questões percebo, eu percebo, eu percebo, eu que nos percebo, foram colocando. mas a resposta a isso, isso nunca irá acontecer. Nunca irá acontecer por causa dos interesses americanos em Israel, por causa de interesses israelitas nos Estados Unidos. Portanto, haverá sempre ali uma relação. E apoio.
Hum, Temos aqui uma questão um pouco longa. Na Hungria e em Israel, as oposições encontram-se unidas para destituir líderes iliberais como Benjamin Netanyahu ou Viktor Netanyahu. Orbán. Sim, não sei muito Uhum. bem dizer. A primeira pergunta relativamente a esta questão: qual é a possibilidade de sucesso eleitoral destes movimentos oposicionistas? E a segunda: é ou não é possível que futuramente se comecem a utilizar estratégias semelhantes para retirar o poder a estes líderes populistas autoritários? Pois, a questão da oposição, isso depois vai depender de cada um dos Estados e das idiosincrasias desses Estados. Quanto ao afastamento dos líderes populistas, e depois também vai depender de como a sociedade israelita, húngara, vai reagir a esse discurso populista. Não é? Se aceita e se adere a esse discurso, ou se considera que é muito extremista e que, portanto, vai fazer oposição a esse discurso. No caso particular do primeiro-ministro Netanyahu, ele está neste momento também, em termos de política interna, numa situação um tanto ou quanto frágil, não é? Porque Israel já teve 4 eleições em 2 anos. Não Pois. é? Poderá estar a caminho da quinta eleição, não, é? Não se sabe. Portanto, isso depende sempre das circunstâncias internas de cada um dos Estados. A instabilidade é notória. Uhum. Hum, Temos aqui também qual é a principal motivação para Israel colocar cidadãos a residir em territórios palestinos? Uhum. Não sei Israel se. considera que aqueles territórios lhe pertencem, portanto, pode Pois, construir aí bairros, não é, que são entendidos pelo lado dos palestinianos como os colonatos, não é? Já todos ouvimos falar dos colonatos, sim. e pode permitir que os seus cidadãos aí vivam, portanto, porque considera que esse território é seu. Deixa-me só ver aqui uma questão que foi posta no chat que eu perdi. Eu estou a ver aqui uma do Cláudio, que diz: quando foi o Festival da Canção, a vencedora disse "See You in Jerusalem" e não em Tel Aviv. Oh, pois essa está mais para cima, já não consegui apanhar, Ah, mas ok. pode Há responder. outras. Não, precisamente Sim. pela questão de que há muitos israelitas que consideram que Jerusalém deve ser a sua capital, não é? E, portanto, advogam que Jerusalém deve ser a capital israelita. Daí a vencedora, na altura, ter dito isto, não é? Que se viam em Jerusalém e não em Tel Aviv, que é considerada a capital política de Israel. Já. Eu não consigo ver mais nenhuma, porque esta da cobertura tendenciosa já respondemos. Está aqui uma de que forma uma saída de Benjamin. Só que eu não estou a conseguir lê-la toda. Peço Eu desculpa. essa, eu essa já não consigo encontrar. Foi De que acerca forma é de. que, talvez de que forma, não sei se ainda está online quem fez a questão e possa voltar a escrever. Foi o Diogo Emanuel. Não sei se. Hum, De que forma uma saída de Benjamin do governo poderia colocar alguma? Devia ser, não sei, estabilidade, não sei. Sim, provavelmente. Também temos aqui uma nova. Tem alguma coisa a dizer sobre o programa nuclear e 200 armas nucleares não declaradas e ilegais de Israel e a duplicidade do Ocidente, como trata o programa nuclear iraniano? Para quando Iraniano. as discussões da IAEA? Ok. Bem, temos que ver vamos aqui arranjar uma resposta academicamente possível. Temos que perceber que a sociedade internacional, em muitos momentos, é manicaísta, não é? O manicaísmo significa que só há dois lados, o bom ou o mau, nós ou os Sim. outros. E por isso, aquilo que temos assistido desde o final da Segunda Guerra Mundial é precisamente esta divisão entre nós e os outros. Nós, Ocidente, e os aliados do Ocidente, e os outros, aqueles que não fazem parte deste Ocidente. E o que verificamos é que o nós pode ter esse tipo de armamento, não é? Sejam os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França ou a China,
sejam os aliados deste Ocidente. No entanto, os outros, que são vistos como fazendo parte do lado mau da força, não é? O Star Wars também é muito manicaísta, só há o lado bom e o lado mau, Exato. mas fazendo parte deste lado mau, e portanto, como representam esse lado mau, à luz dos valores ocidentais, que são aqueles que são vistos do outro lado como sendo os corretos, esses do outro lado não podem ter, seja o Irão, seja a Coreia do Norte, por exemplo. Não é? Portanto, tem sempre a ver com a forma como a sociedade, como cada um dos lados se vê e como quem manda no mundo também se vê e vê os outros. Sim. O Diogo já conseguiu colocar aqui a questão Eu completa. já não consigo ver questões. Isto bloqueou. De que forma uma saída de Benjamin do governo poderia colocar alguma acalmia na região? Ok. Era acalmia a palavra. Exato. Faltava-nos aí qualquer coisa. Bem, como eu estava a dizer há pouco, Netanyahu nas últimas eleições não conseguiu a maioria para formar um governo estável. Não chegou à maioria, todo. São 120 assentos no Knesset e ele não conseguiu chegar aos 61, não é? Portanto, para ter a maioria. Quais serão as soluções? Portanto, o Diogo pergunta se ele fosse afastado, era possível levar alguma acalmia. Temos que perceber que esta instabilidade e estes focos de tensão que vão surgindo entre Israel e a Palestina não são de agora, não é? Portanto, não aconteceram apenas no mandato de Benjamin Netanyahu, já foram acontecendo desde 48 ao longo da história. A verdade é que o atual primeiro-ministro israelita está numa situação delicada. Porquê? Porque, como todos sabemos, tem um processo de corrupção, está iniciado por corrupção. Por isso, se ele deixasse este seu cargo de primeiro-ministro e se permitisse que outro assumisse essa função, ele ficaria numa posição ainda mais delicada, porque iria ser julgado nesse processo de corrupção como um cidadão normal e não como primeiro-ministro israelita. Como é que ele pode, agora completando, já saindo um pouco da resposta ao Diogo, Sim. como é que ele pode resolver esta situação? Há uma solução mais fácil, que é, assume que não consegue formar governo e, portanto, parte para as quintas eleições em dois anos. Outra possibilidade seria formar governo com o Likud e com outros partidos em coligação. E aí poderia chamar membros de partidos mais pequenos, e já houve quem avançasse que ele poderia tentar obter o apoio da Lista Árabe Unida, ou seja, um partido árabe, o que iria ser, em termos políticos, um feito extraordinário, histórico, porque seria o primeiro governo israelita da história que dependeria do apoio árabe para poder governar. Para além destas duas opções, eu podia deixar a liderança do Likud, e, portanto, era aquilo que eu dizia há pouco, e outra pessoa assumia o cargo de primeiro-ministro, mas ele, em termos pessoais, ficava numa situação bem mais delicada, porque já não era primeiro-ministro, portanto, seria julgado como um cidadão normal. Pode ainda, ou poderia ainda, tentar procurar apoio junto de antigos membros do Likud que saíram e que formaram pequenos partidos. É claro que também não se sabe se ele já pensou, já deve ter pensado, mas não se sabe se essa seria a solução. Porque ainda há outra, não é? Para além de todas estas, de ir a eleições, deixar o partido, formar governo em coligação, há outra possibilidade, que é a oposição toda conseguir formar um governo de coligação, e, portanto, ele passaria a fazer parte da oposição no Knesset e deixaria de estar como chefe de governo. Por isso, vários cenários podem ser colocados nesta situação. E considero que... Depois também acho que não temos mais aí no chat. Okay. Lembrei-me de uma agora, pelo que estive a ler, existem sempre aquelas duas opções da solução de 2 Estados ou apenas de um.
Uhum. qual é que considera que pudesse ser a Pois, mais, não sei, se mais fácil de optasse por alcançar? mas se optasse por um Estado, qual é que poderia existir? Não é? Voltávamos Pois, a ter um dilema, não é? Ou seja, não, afinal vamos só permitir a criação de um Estado. Qual deles? aquele que é mais provável seria o de Israel, que tem Sim, uma exato, maior mas e percentagem, por que mas não, agora fazendo aqui também de advogado do outro lado, e por que não um Estado palestiniano? Não é? Temos sempre que ponderar claro, as duas possibilidades. Talvez dois Estados fosse a solução. Portanto, é claro que se olharmos para a história, vemos que nesta região, quer os antepassados dos israelitas, quer os antepassados dos palestinianos, já lá existiam, porque durante o Império Romano, duas das províncias ali na região era a província da Judeia, não é? Onde estavam os judeus, e a província da Filisteia, onde estavam os filisteus, não é? Que foram antepassados dos palestinianos. Portanto, é é difícil, não é? difícil. Sim. Falar destas questões. Temos já aqui mais questões no Ok? chat. Creio que foi da mesma pessoa que fez aquela questão anterior que eu li. Diogo. Ele disse, portanto, no fundo, a IAEA é um watchdog dos nós bons e nunca levará a cabo inspeções ao programa nuclear ilegal de Israel. As organizações internacionais não são aquilo que preferem ser. É claro que se for pedida uma inspeção à- ao programa nuclear israelita, terá que ser realizada, não é? Tal como Claro. foi, embora com alguma oposição noutros países no passado. Mas se tiver que ser, claro que sim. Temos aqui mais uma que eu também estava a tentar ver. Consegue dizer-nos qual é a base da referida diplomacia israelita? Ou seja, quais os reais interesses? Os reais interesses ter um Estado naquela região para os judeus. Não é? E se olharmos para aquilo que é o sionismo, que é uma ideologia, o sionismo defende o regresso de todos os judeus do mundo a Sião, a Jerusalém. Não é? Sião é uma das Sim. palavras na Bíblia para Jerusalém. Portanto, o interesse israelita é manter a integridade, não é? E a soberania do Estado de Israel naquela região. Bem, deixa-me só ver aqui o que isto está. Qual é que considera também ser o motivo para que aqui em Portugal e principalmente nas redes sociais Uhum. a grande parte das pessoas expressarem preferência, entre aspas, pelo lado israelita e a partilha da hashtag Free Palestine, israelita, não, palestiniana. Palestiniano, eu Sim, percebi. a partilha da hashtag Free Palestine, todo este movimento à volta da libertação da Uhum. Palestina e contra a ação Israel. israelita. E eu acho que Exato. tem a ver também pelas imagens que nós vemos, não é? Porque nós vemos muito mais destruição, muitas mais mortes do lado palestiniano do que do lado israelita. Por isso, quer dizer, nós, antes de sermos pró-Israel ou pró-palestinianos, somos seres humanos. Não é? E, portanto, essas imagens Exato. acabam por nos tocar mais. Se vemos mais violência de um dos lados do que do outro, há uma tendência natural do ser humano em demonstrar mais compaixão pelo lado destruído e uma certa oposição e até raiva, não é? Pela ação de quem está a destruir. Portanto, é preciso também ver o outro lado. Sim, que não é E se tão. olharmos, exato, e se olharmos para os jornais, para os meios, para os canais de televisão, Sim, né, um jornal vende mais se tiver tristeza, desgraça na capa. Ou qualquer telejornal talvez tenha um maior índice de share se mostrar mais imagens de destruição, né, do que optar por outro tipo de imagens. Portanto, eu acho que tem a ver com isso, com o lado humano da sociedade civil, que como vê mais destruição daquele lado, tem tendência a demonstrar mais compaixão, neste caso, pela Palestina.
Sim, faz sentido. Por acaso eu tenho visto mais imagens até e vídeos de crianças na Palestina, de mães a tentar proteger as crianças. Uhum, No entanto, se formos à página oficial do IDF, das da Forças de DPK. Defesa Israelitas, eles também têm lá imagens de pais a proteger os filhos, Exato, de exato. crianças também que foram atacadas pelos rockets Claro. Do Hamas, palestinianos, claro. do Hamas, sim, 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 sim. Não, do estava outro correto, lado. estava correto. E pronto, também acredito que os mídias não têm feito um bom papel nesse. Isto já é a minha opinião pessoal, Sim, sim, sim. Às vezes nesse sentido. são mais tendenciosos, não era aquilo que falávamos há pouco, depende dos mídias que vamos consultar ou que vamos ler. Pois, Porque podem dar mais ênfase a um lado ou ao outro. sim, e ultimamente toda a gente tem tentado escolher um lado, tem Sim, havido muito esse é, incentivo, é verdade. apesar de, pronto, que o que nós temos que ver é a formas de chegar ao pacifismo, chegar a um acordo de Claro. paz. E temos que Hum, perceber que, de facto, há violência aqui, violência de ambos os lados. Quer de Exato, Israel em relação à faixa de Gaza, quer do Hamas em relação a Israel. Portanto, tem havido violência dos dois lados. Portanto, não podemos estar a apontar o dedo apenas para um dos lados. sim, temos de condenar os dois, Sim, tendo sem dúvida. consciência do que é cada lado e o que é que cada lado Claro. representa também. Uhum. Temos aqui mais uma questão. Para além do conhecido Holocausto, concorda que os acontecimentos nos Jogos Olímpicos de Munique tenha sido uma das razões presentes para um ódio dos judeus perante os muçulmanos? O Holocausto não tem nada a ver com os muçulmanos, não é? Hum, Creio que ele está a referir-se aos Jogos Olímpicos de Munique. Munique de 1972, exato. O que aconteceu em Munique em 1972 foi, de facto, um ataque terrorista levado a cabo por uma organização palestiniana chamada Setembro Negro, que fez refém a equipa olímpica israelita e depois acabou por matar os atletas. Há inclusivamente um filme, né, Hollywood já produziu um filme sobre isso, que se chama Munique, e que, para quem ainda não viu, vale a pena ver, porque vale a pena ver, porque está muito bem construído. Um, o que aconteceu em Munique em 72 foi apenas mais um acontecimento que veio a tirar achas para esta fogueira que está sempre acesa, às vezes vai estando mais acesa do que outras, e para esta animosidade entre Israel e a Palestina. Portanto, foi apenas mais um episódio que aumentou essa animosidade, porque depois do que aconteceu em Munique em 72, não é? Na altura era uma primeira-ministra que estava no poder, Golda Meir, dá início a um processo de retaliação. Não é? Portanto, há uma ação por parte dos palestinianos e depois há uma reação e retaliação Por por parte parte de Israel. israelita. Exato. Provavelmente este conflito destes últimos 12 dias, como Uhum. referiu há pouco, foi o acontecimento que teve mais comentários, É porque há, provavelmente seja mais seguido por todos os exato. mídias, mais coberto. Porque à medida que nós vamos avançando, não é, na história, os meios de comunicação e os sistemas de Vai informação e a evoluindo. globalização vai evoluindo, não é? Por isso, não sei há quanto tempo é que existe Instagram, mas não sei se em 2006, quando houve ali um período de tensão no Médio Oriente, neste caso entre Israel e o Hezbollah no Líbano, um, houve notícias sobre isso, talvez não tão mediatizado como o que está a acontecer agora, porque há cada vez mais redes sociais, estamos todos ligados em rede, portanto há esta tendência para rapidamente aquilo que está a acontecer lá chegar aqui, não é, em segundos. Exato. Portanto, acho que tem a ver também com a própria globalização. Eu vi inclusive um dos ataques do lado de Israel foi exatamente a uma das torres Sim, da Al que Jazeera. estava a cobrir exato, que estava a cobrir o conflito. Exato. Uma das queixas, entre aspas, um dos ataques que o Hamas tem feito, vai muito para o lado da eliminação de um povo. Eles, Sim, eles estão a intitular isto como genocídio. um genocídio global contra os palestinianos. Não sei se concorda com essa acusação, com essa afirmação. Eu acho que ainda é muito prematuro falar-se Não, de um genocídio, genocídio. não é? Porque genocídio é um crime, nós sabemos.
As Nações Unidas já regularam, não é? E tem especificado o que é considerado crimes de genocídio. Parece-me que é um pouco prematuro considerarmos que o que aconteceu agora durante estes 12 dias é um genocídio por parte de Israel em relação ao povo palestiniano. Sim, também não concordo. Vi alguns partidos políticos portugueses a usar essa afirmação. Uhum. No Exato. entanto, Ainda é muito prematuro, claro. pois é. Não sei se há mais questões. Eu, Creio como que disse, como disse, eu não consigo ver, porque pois. tenho aqui quem foi aderindo e depois isto parece que bloqueou e não consigo ver qual foi a questão destas No últimas, eu já não entanto, consegui ver. já conseguimos aqui dar uma explicação bastante Sim, completa não de sei tudo o se, que tem acontecido não ao sei longo se, destes 73 anos e ao longo destes últimos dias. Estão não aqui há a mais falar alguma. novamente das inspeções ao programa nuclear. Está outra vez a questionar se nunca foi pedido inspeções ao programa nuclear ilegal e não declarado israelita. Se nunca ninguém se lembrou Pois, isso, de pedir isso inspeções. confesso que não sei. Nunca ouvi Pois, falar de a inspeções ao programa questão nuclear israelita. Não sei. Não consigo responder a essa questão. Foi o Diogo outra vez. não, foi o Shahinja, não sei. Ok. Charrinja 3. Exatamente. Uhum. Não sei se alguém tem mais questões, queira colocar, aproveitem. Que está aqui a O professora Teresa que, Silva para esclarecer. o que eu acho que também podemos deixar aqui sublinhado é que, apesar deste cessar-fogo, não nos podemos esquecer que Hamas é o acrónimo de uma expressão árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. E, portanto, o Hamas vai continuar sempre a resistir contra Israel e vai continuar sempre a lutar pela criação de um Estado palestiniano. Até porque, na sua carta constitutiva, Hamas considera que a Palestina é um Waqf, ou seja, é um domínio palestiniano e que pertence às gerações palestinianas e não pode ser abandonado. Eles até vão mais longe, porque eles dizem não pode ser abandonado no todo ou em parte. E por isso, se for preciso lutar até ao dia do juízo final pela defesa desse domínio muçulmano, eles vão fazê-lo. Inclusivamente, se tiverem curiosidade, a carta está online, eles apelam à jihad como uma forma de conseguir manter esse território sob domínio muçulmano. Eu estive a ler um pouco a carta do Hamas e eles declaram mesmo que não existe Estado de Israel, eles não aceitam a existência e invocam a sua destruição total. E aqui lá está, lá está uma diferença com a Autoridade de Libertação, Autoridade Nacional Sim, Palestiniana, não é? Porque a ANP até reconhece e aceita dialogar e o Hamas não reconhece de todo a existência do Estado de é Israel. mais fundamentalista, mais, mais É extremista. bastante fundamentalista mesmo. É um movimento terrorista fundamentalista, não é? Porque considera Temos que. aqui. Diga. Sim. Não, diga. Não, eu ia dizer, porque Diga. considera que a sua verdade é a que é a verdade suprema, portanto há que defendê-la até à morte. Exato. Temos aqui mais uma questão. Quais as razões para as grandes potências mundiais, como os Estados Unidos e a Rússia, não se terem intrometido no conflito? Estaremos perante uma tendência de desinteresse pelo Médio Oriente? Mas eu referi há pouco que em 2003 foi formado o Quarteto Sim, para a Paz era a Rússia, Estados Unidos, ONU e União Europeia. Portanto, já houve aqui alguma tentativa de solução. Agora, sim. nestes 12 dias, de facto, não houve algumas posições internacionais e nós vimos ontem o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão que esteve de visita a Israel, não é? E houve uma conferência de imprensa com o Benjamin Netanyahu e o Ministro alemão reconheceu o direito de Israel se defender dos ataques do Hamas, não é? Portanto, tem havido estas
posições por parte de alguns políticos europeus. No caso dos Estados Unidos e da Rússia, foram fazendo algumas Alguns tentativas, comentários. exato, Sim, de chegar à paz. sim. E a própria União Europeia também, Sim, a União Europeia também. também fez. Deixa-me aqui ver. Temos aqui o Emanuel, que é um membro também do nosso Polititank, Uhum. está a pedir uma sugestão de leitura sobre este assunto. Ah, Portanto, se a eu hoje professora por tiver acaso tenho. algum livro, Há um que se chama. Espera aí. como já Palestina, deu a também a saga de um. sugestão do filme. Exato. Chama-se Palestina, a saga de um povo. Exato. É de um autor árabe, Tariq al-Rudairi. Desculpem, Rudairi. Eu tenho a fotografia da capa, porque eu estive hoje na faculdade e estive a tirar fotografia de alguns livros que tenho por lá também para sugerir. Também posso tentar mostrar aqui se Porque eu não encontrar. sei aqui, eu acho que não sei se está para partilhar, não faço ideia. Pois também não sei. Para ser sincera, é a primeira vez que estou a fazer um live, por isso. Mas eu consegui No encontrar. Zoom é fácil partilhar o ecrã, aqui não, Pois confesso é, que não. aqui. Mas eu não sei se estão a ver. Exato, é É isso este. mesmo, é esse mesmo. É, é. Ok. Pois é, bastava virar a câmera ao contrário. Uma coisa dos ímãs. É isso mesmo. Mas eu vou anotar para também depois deixar nos Ok. comentários. O vídeo Este vai livro ficar disponível. ele já tem alguns anos, mas permite perceber um pouco do Dos conflito. dois. Sim. Uhum. Depois eu tenho indica aqui que tem 12 páginas com mapas, provavelmente a Uhum. explicar a evolução do território que foi sendo retirado Exato. ao lado da Uhum. Palestina e que foi sendo Claro. ocupado por Israel. Uhum. Deixa-me ver. Portanto, eu creio que não há mais questões. Hum, Portanto, se ninguém tiver mais perguntas para colocar à professora, podemos dar por terminada esta live. É? Quero agradecer Ok. a sua Obrigada. presença. Gostei imenso de estar aqui este bocadinho a Também conversar gostei consigo. muito. Foi muito bom e espero que toda a gente tenha ficado esclarecida. Espero que sim. Se tiverem alguma dúvida também, Sim, podem depois mandar entretanto, mensagem para vós e vocês fazem-me chegar ou mandar mensagem direta para mim exato. também Obrigada. é Obrigada tranquilo. Obrigada. pela disposição. Muito Ok. obrigada a todos por terem estado desse lado e por todo o apoio desde o início do nosso projeto. E não se esqueçam, pensem muito e boas crises. Muito obrigada. Boa Obrigada. noite a Boa todos. noite. Boa noite. Obrigada.